Olá, povo de Deus e aqueles que estão ouvindo essa mensagem aqui em Guarulhos, Brasil afora. Queridos, quero trazer um segundo recado de Deus esse domingo para vocês, que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 3. Abra lá sua Bíblia com sua família, vamos ver o que é que diz esse texto para nós. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Não trarei aqui uma mensagem expositiva de cada um desses versículos, mas eu quero trazer um breve recado de Deus a partir desse texto de Paulo para a carta dos Filipenses. Eu queria meditar no seguinte tema: isolado não significa desconectado. Quero que você grave isso. Isolado não significa desconectado da comunhão com os irmãos. É óbvio que, como o próprio autor aos Hebreus nos diz, que os crentes devem congregar e devem se esforçar ao máximo para estarem reunidos, como outras porções da Bíblia endossam essa questão. Todavia, em situações de emergência, catástrofes, crises políticas ou religiosas, ou perseguição à igreja, doenças, pragas, em momentos assim, nem sempre é fácil reunirmos no culto público na igreja. E assim, então, nós nos deparamos aqui com uma prova viva, real, de alguém que manteve o vínculo da comunhão, mesmo preso nas cadeias romanas, o apóstolo Paulo. Então, Paulo vai nos mostrar e aplicar para o nosso coração que quem ama não só cuida, intervém com cuidados e, ao mesmo tempo, nutre um amor, nutre um carinho grandioso para com aqueles que nos mantemos em vínculo, em ligação espiritual. Vale lembrar ainda que o mesmo Paulo, ele diz à igreja, aos Colossenses, no capítulo 2, verso 5, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Então, quando Paulo diz isso, ele está mostrando que espiritualmente nós podemos estar presentes. E Paulo aqui não está falando de nenhum espiritismo, Paulo aqui não está falando de nenhum outro talismã ou uma questão de magia negra para estarmos conectados com a pessoa. Não, isso não. Deus é mais, mas o que Paulo quer mostrar é que ele vai usar das ferramentas maravilhosas que Deus nos deixou para estarmos mantendo o vínculo da comunhão. Então, isolado nem sempre significa desconectado dos nossos irmãos. Veja que Paulo mantém então essa conexão recordando desses irmãos. Então Paulo, ele estava preso, mas ele estava lembrando, trazendo a memória viva desses irmãos, recordando-os, trazendo a lembrança na sua mente, no seu coração, de quem eram os irmãos de Filipos e a importância que esses irmãos tinham para com o apóstolo Paulo. Então, meu querido irmão, nesse momento difícil que estamos enfrentando, não só no Brasil, mas a nível mundial, se você não pode nem sempre estar perto dos seus, irmãos que você gosta, amigos, conhecidos, pessoas do bairro, lembre-se de colocar, de usar a recordação como uma ferramenta nata que Deus te deu para memorizar, e não só memorizar, mas nutrir o apreço, o carinho e a memória viva de quem é importante na sua vida. Paulo faz isso de forma bem objetiva, embora ele escreve agradecendo a Deus por essa igreja, nesse início, Paulo está mostrando também que ele mantinha um vínculo, lembrando desses irmãos, agradecendo, recordando sempre desses irmãos de Filipos. A segunda característica, eu quero que você acompanhe, olhando para a sua Bíblia ou me ouvindo aqui,
Paulo vai mostrar também que ele suplicava por esses irmãos com toda a alegria diante de Deus. Então, a oração, além de ser uma ferramenta de pedir em favor de alguém, também é um meio de nos lembrarmos dos nossos irmãos e de colocarmos diante de Deus o que eles têm passado, as suas aflições, suas amarguras, suas tristezas e problemas. Então, a oração é não apenas nossa conversa com Deus, mas também ela nutre a comunhão por aqueles que colocamos diante de Deus como marca do organismo vivo que é a igreja, né? Onde todos nós precisamos uns dos outros e a cabeça é Jesus Cristo. Paulo, então, ele não só recorda, ele não só lembra em oração, mas o que eu queria falar mais ainda nesse domingo que Deus nos deu, Paulo trazia esses irmãos no afeto do seu coração. Então, olha o que diz o versículo 7, repare: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Depois dele ter falado da esperança específica, escatológica, da salvação dessa igreja de Filipos, pelas marcas do Evangelho na vida dessa igreja, você percebe que Paulo está aqui colocando pormenorizadamente uma questão bem clara. Ele nutria um amor profundo por esses irmãos. E ele mantinha essa lembrança, não só recordando, não só orando por eles, mas trazendo pelo afeto do seu coração, a ideia do amor que nutre o carinho, a importância por aquelas pessoas que ele tem esse vínculo, né? Ele diz: porque vos trago no coração. E isso independente de estar algemado ou não. Veja, Paulo poderia estar preocupado com pessoas para fazerem sua defesa. Paulo poderia estar preocupado em outros meios para estar então livre da prisão romana, mas Paulo está colocando sua vida em consagração, em devoção a Deus, mantendo viva a lembrança de quem é por ele e de quem é cooperador dele na propagação do Evangelho. Então, eu e você, como igreja de Jesus Cristo, devemos entender que o isolamento social, melhor dizendo, ele não nos impede de estarmos numa certa conexão de comunhão. Então, Paulo, ele, além disso, irmãos, ele também está escrevendo uma carta a essa igreja. Então, ele não só os trouxe no seu coração, mas o fato de ele escrever essa carta já mostra o brilho do amor dele, se importando com essa igreja. E outra, quando ele escreve uma carta, está mostrando então que ele usou uma ferramenta da escrita da sua época para comunicar o que ele sentia no seu coração para com essa igreja de Filipos. Então, eu e você hoje, mais do que nunca, temos muitas ferramentas que nos unem, ou que podem também nos separar, depende de como usamos e do porquê as usamos. Mas a grande questão é que Paulo usou das cartas, da tinta e do caneta que ele tinha na sua época específica para escrever a igreja de Filipos. Irmãos, eu e você hoje temos muito mais do que cartas as quais nossos antepassados falavam, que mandavam para uma pessoa comunicando alguma questão de enfermidade, casamento, algum evento importante. Mas aqui no texto nós estamos vendo que Paulo está escrevendo com mais do que com tinta e mais do que com papel. Ele está escrevendo com a inspiração divina, com um coração radiante do brilho do Evangelho, de quem o libertou das trevas para o império, de quem o libertou do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. E agora Paulo, ele expande, ele expressa um coração que recorda da igreja, que ora pela igreja e que traz o afeto do amor, a lembrança viva desses irmãos. É desta forma que Paulo vai mostrar que sim, ele está isolado, mas não desconectado espiritualmente da presença desses irmãos, não desconectado de orar por eles e de dar o máximo em favor da vida desses irmãos. E Paulo também depois vai mostrar saudades que ele tinha, orando para que eles pudessem ter frutos excelentes, seguindo a Cristo, obedecendo a Cristo e cada dia mais nutrindo um apreço recíproco de uns para com os outros. Então, meu querido irmão e irmã,
Não se esqueça disso. Nós podemos, independente de quaisquer isolamentos sociais, ainda nutrir um apreço, ainda nutrir uma dependência total de nosso bom Deus, confiando na palavra dele, dependendo dele e usufruindo dos meios de comunicação que temos. Hoje temos Instagram, temos Facebook, Twitter para aqueles que usam, né? Temos o WhatsApp, um dos mais usados por nós, né? Telefone para quem ainda usa para ligações, enfim, mas nós temos muitas ferramentas para nos ajudar, e inclusive algumas pessoas ainda mandam cartas específicas. Não estou falando de carta de banco, não estou falando de cartas de coisas ligadas à economia, em que empresas nos mandam, mas de cartas onde pessoas escrevem para mostrar o sentimento delas por outras pessoas. Meu querido irmão e irmã, pense nisso. Como eu posso então, como eu posso reagir num momento de isolamento a manter o meu vínculo com o meu irmão, com tal pessoa da igreja que eu não estou vendo literalmente no mesmo local, ou melhor, eu até posso ver por uma câmera, eu até posso ver por algum aparelho tecnológico da pós-modernidade, mas eu não estou no mesmo local presente. Mas Jesus Cristo se fará presente, como de fato está presente, independente de tudo isso. Que Deus abençoe a nossa meditação nessa manhã, e que você ainda cave mais fundo nesse texto, orando com sua família e sugando o que esse texto implica para você e para a sua vida no presente momento. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.